Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui desse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da ação e da ficção científica, convido você que está aí agora do outro lado da tela a vir comigo, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ficar comigo até o final desse vídeo, porque aqui o assunto é ação e ficção científica diante do olhar da nona arte, que são as histórias em quadrinhos e os seus derivados. Já agradeço a todo mundo que está fazendo esses procedimentos de curtir, comentar, compartilhar, que o canal se fortalece diante dessa plataforma tão concorrida, tá bom? E hoje o assunto ele vai render vários comentários, viu? O assunto é o que aconteceria se o Capitão América fosse descongelado hoje, nos tempos atuais, tá? Lembrando que o Capitão América, né, a trajetória desse personagem, ele foi um soldado em que ele recebeu um soro de super soldado, né, para ele ir para a guerra, né? E durante esse tempo, né, que ele estava na guerra, né, aconteceu que ele sumiu do tempo dele e ele veio para o nosso, porque ele ficou hibernado num cubo de gelo. Como a gente pode ver aqui no quadrinho, ó, o Namor, ele viu um pessoal adorando, né, uns esquimós adorando esse homem no cubo de gelo, que era o Capitão América. E ele afugentou o pessoal. O Namor nunca gostou muito dos seres humanos assim, então ele pegou o cubo, ó, e jogou. Não tava nem aí. Mas passou-se o tempo e quem achou esse homem no gelo, né? Que é os Vingadores, que achou o Capitão América eles acharam, eles notaram que estava vivo e ele ficou vivo graças ao soro de super soldado, né? E isso ajudou ao Capitão América a ele entender os tempos, né, em que ele estava vivendo, tá? É legal essa história, né? Só que a gente vai mais além. E o que aconteceria se o Capitão América ele simplesmente fosse descongelado nos tempos de hoje? Hoje. Esse conceito do Capitão América eu li numa revista dos anos 80. Só que os anos 80 já passou, né? É uma revista que eu li lá nos anos 90, mas a revista é um almanaque do Capitão América número 66 de novembro de 1984, tá? Hoje é mais interessante os conceitos, né? Se o Steve Rogers ele viesse para o nosso tempo, ele, para mim, eu acho que ele ficaria extremamente louco, tá? Para começar sobre as minhas ideias do que eu acho que ia acontecer com o pobre Capitão América, ele teria muita dificuldade, né, em aceitar a sociedade como ela tá. Ele não se daria bem com a tecnologia de hoje, né? Porque a tecnologia mudou, o celular aí tá para explicar a situação da humanidade, né? Perante isso, né? O celular, né? Eu acho que ele iria odiar essas comidas industrializadas, né? Principalmente porque ele é um homem antigo, de raiz antiga, e os homens antigos não gostam dessas comidas industrializadas, né? Essas fast foods, né? Ele ficaria impressionado com a humanidade em vários segmentos, mas vários, tá? Um dos exemplos é como que o crime evoluiu. O crime não é simplesmente um homem que vai lá todo armado e assalta o outro.
são vários tipos de crimes, crimes tecnológicos, crimes políticos, vários tipos de crimes, tá? E como ele via que o crime evoluiu, até países que né, passa a mão na cabeça de criminosos e tal, uma das coisas que o Capitão América ele não seria nos tempos de hoje era patriota. Não tem nem como pensar o Capitão América ser patriota nos dias de hoje. Tanto que foi até abordado um pouco na saga do Capitão América nos filmes da Marvel. Que ele tava com barbão na época lá do penúltimo filme dos Vingadores, tá? E ele não suportaria de jeito nenhum as músicas atuais, né? Para um cara de 100 anos atrás, que ele, sabe, chegou a ouvir certos concertos musicais, entendeu o que é música para aquela época, não existe aceitação nenhuma com as músicas atuais, né? E acho também que ele não acreditaria em partido político nenhum, tá? Muito menos organizações religiosas. Ele vê que existe uma certa, né? Ele notaria também que não existe aquela família doriana, que é o pai, a mãe e os filhos. Ele notaria que a família hoje em dia sempre é assim: é a mãe que já foi casada, tem um filho, junto com o pai que já foi casado, que tem outro filho, né? Em si o personagem, o conceito do personagem, ele não é um personagem que tem preconceito com as coisas. Ele só ficaria realmente impressionado, né? Agora, sobre a sociedade, ele notaria que se existe mais prédios, né? Existe menos casa, que o ser humano está matando mais e mais a natureza em prol de riqueza, tá? Sobre as pessoas, ele notaria que as pessoas têm um visual mais diferente, mais descolado, pessoas com tatuagem. Isso iria realmente impressionar a cabeça do pré-histórico Steve Rogers, né? Ele ia estranhar tudo, as vestimentas das pessoas. Ele notaria que as pessoas estão muito mais doentes. Doentes, que eu digo no sentido, estão mais obesas, estão mais sedentárias, estão mais depressivas, estão mais ansiosas, que é o mal que está ocorrendo nos dias de hoje, tá? Até as crianças, eu acredito que ele olharia as crianças assim mais inteligentes, porém assim as crianças assim não sendo mais crianças, não querendo nem saber de brincar com os brinquedos antigos de criança, como bola, peão, carrinho. E ele vendo, né, ele se assustaria que as crianças só querem saber de videogame, celular, né, esse segmento em diante. Agora eu acho que o Capitão América, os amigos dele mesmo, seriam os idosos, que os idosos iriam atualizar as questões do que viveu, né? Enfim, tá? E todos esses conceitos que eu estou falando para vocês sobre o Capitão América, eu até tirei dessa revista aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa revista aqui, ó. É uma sátira. Eu adquiri essa revista em 1998, né? Sérgio Aragones massacra a Marvel. Não se preocupe que existe um desse da DC e eu tenho. Uma hora eu vou falar desses dois volumes, né? Que é muito bom as histórias, né? E aqui, mostrando, ó. É uma história muito engraçada. Ó os gráficos, né? Todo doido. Que os Vingadores tiram o Capitão América da geleira. Só que o Capitão América, ele convence os Vingadores, a Viúva Negra, o Mercúrio, a hibernarem. Porque não vale a pena viver no mundo com todos esses defeitos em que eu falei aqui no vídeo, tá?
Pra mim, o Capitão América, ele simplesmente se cansaria da humanidade. Ele viu que o resultado, com o passar dos anos da humanidade, ser o que é hoje, não vale a pena combater o crime, ter um ideal, ele sozinho não conseguiria, né? Por isso que eu acho assim que nas abordagens assim do Capitão América em HQ, em filme, o Capitão América ele dá certo com o grupo dos Vingadores. Acho que sozinho assim não dá. Muito menos trabalhando para político, não tem como pensar num Capitão América nesse sentido, tá? E é isso, pessoal. O meu vídeo, né, foi bem assim, túnel do tempo, né? Foi bem assim ligado ao Vigia, o que aconteceria se, né, o Capitão América fosse descongelado nos tempos atuais. Eu acho que ele estranharia muito as coisas, tá? Enfim, meu vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mas eu estou totalmente louco para saber o que vocês pensam a respeito do assunto desse vídeo aqui, tá? Vou ficando nessa, beijos e abraços a todos vocês, até o próximo vídeo, até mais pessoal, tchau tchau.